Nós te damos graça, meu Pai, pela Tua palavra. Te damos graça, Senhor, por estarmos juntos e reunidos aqui no Teu nome. Senhor, que nessa manhã, o Teu Espírito fale aos nossos corações. Que nessa manhã, a Tua graça se manifeste entre nós. Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz. Senhor, nós queremos receber direção do alto sobre as nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de falar, ministrar, exortar, corrigir, nos direcionar de acordo com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, o tema que eu quero falar com vocês aqui é o seguinte: não seja o seu pior inimigo. Sabe que, na grande maioria das vezes, nós somos o nosso pior inimigo. Nós vivemos em tempos em que as pessoas, elas estão sempre procurando um culpado para explicar aquilo que acontece com elas. Então, os culpados sempre são família, minha família, meu pai, minha mãe, meu irmão, é o governo. É o meu passado, porque lá atrás... não, é a igreja, porque a igreja me traumatizou, a igreja X, a igreja Y. Não, é o diabo. E o diabo fala, o que eu tenho a ver com isso, né? É o diabo, não, é o diabo, é o inferno que se levantou. Posso falar? Muitas vezes podem até existir influências reais, de pressões externas que nós recebemos no nosso dia a dia. Mas o que eu quero que você entenda aqui é que nós não podemos ignorar que existem batalhas, existem pressões, nossa, sua, minha, que nós estamos cedendo. E Jesus, com profundidade, com pulso, ele confronta aquelas pessoas da época e hoje nós, com uma verdade totalmente desconfortável. Eu queria te dizer algo para você. O que você vai ouvir aqui nessa manhã é desconfortável. Foi desconfortável para mim. É desconfortável. Porque o Evangelho, ele não existe para amaciar o meu e o seu ego. O Evangelho existe para nos confrontar e nos levar ao arrependimento. E nós podemos aprender com aquilo que Jesus nos ensina. Jesus nos mostra lá no Evangelho de Marcos, capítulo 7, que o maior problema do homem não está fora dele. O maior problema do homem não está fora dele, mas o maior problema do homem mora dentro dele. Jesus deixa isso muito claro no Evangelho de Marcos, capítulo 7, verso 14 a 23. Se você quiser abrir a sua Bíblia, já abra. Evangelho de Marcos, capítulo 7, do verso 14 a 23. E Jesus, nesse trecho, confrontando os fariseus, confrontando os religiosos da época, ele confronta aqueles homens sobre as impurezas, porque eles haviam se escandalizado com os discípulos que comiam sem lavar as mãos, com os discípulos que praticavam atos de impureza, diante daquilo que era estabelecido como santo pelos líderes religiosos da época. Então, os fariseus estavam escandalizados. Oh, meu Deus do céu, eles não lavam a mão para comer. Pode ser até anti-higiênico. Porque imagina só, quem aqui já pescou? Pesca? Ou tenta? Né? Tenta. Quebrou a linha, né? Você pega, imagina só você comendo um lanche de mortandela numa pescaria. Sabe como funciona? Você está aqui pescando. Aí você pega o peixe, pega ele na mão, coloca ele do lado, aí você pega lá a isca, que é minhoca, ou então aquele bichinho lá, você coloca, aí de repente você faz o quê? O pão, e vão comer. É anti-higiênico. É bom, né, Resenha? Agora imagina os discípulos que estavam ali expostos ao ar livre, mas os fariseus, eles não tratavam a falta de higiene, eles tratavam o quê? A impureza. Atos religiosos. E muitas vezes eu e você estamos muito focados o quê? No ambiente, na cultura, nas pessoas. Só que Jesus Cristo, ele coloca o foco num só. E o diagnóstico dele é o coração humano.
E isso muda muita coisa nas nossas vidas, porque nos tira da condição de vítima, porque nós nos colocamos muitas vezes como vítimas. Vítimas de um sistema, vítimas de uma guerra, vítimas de uma perseguição, vítimas de falas, vítimas de narrativas. E aí, Jesus, através do Evangelho de Marcos, capítulo 7, ele nos chama para uma responsabilidade espiritual. Ou seja, não é o que fizeram comigo, mas sim como eu reajo diante daquilo que está dentro de mim. Evangelho de Marcos, capítulo 7, verso 14. Vamos ler. Evangelho de Marcos, capítulo 7, o verso 14 até o verso 23. Vai nos dizer o seguinte: Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: ouçam todos vocês e procurem entender. Não é o que entra no corpo que os contamina. Vocês se contaminam com o que sai do coração. Verso 16. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Então Jesus entrou numa casa para se afastar da multidão, e seus discípulos lhe perguntaram o que ele queria dizer com a parábola que havia acabado de contar. Verso 18, Jesus responde: vocês também ainda não entendem? Perguntou. Não percebem que a comida que entra do corpo não pode contaminá-los? O alimento não vai para o coração, mas apenas passa pelo estômago e vai para o esgoto. Entre parênteses aqui, diz o seguinte: ao dizer isso, declarou que todo tipo de comida é aceitável. Verso 20. Em seguida, acrescentou: aquilo que vem de dentro é que os contamina, pois de dentro do coração da pessoa vem maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnias, orgulho e insensatez. Verso 23. Todas essas coisas desprezíveis vêm de dentro, e são elas que os contaminam. Amém. Esse texto aqui vai nos mostrar 3 verdades que nós precisamos reconhecer para não nos autodestruirmos espiritualmente. Esse texto aqui tem muitas outras, a gente poderia fazer uma série aqui, mas como esse mês temos aniversário semana que vem, estamos nos preparando para a Páscoa, nós não vamos trabalhar uma série em cima desse texto, mas esse texto vai nos apresentar minimamente 3 verdades que precisamos reconhecer para não nos autodestruirmos espiritualmente. E a primeira verdade está no verso 15. A primeira verdade está no verso 15, que diz o seguinte: não é o que entra no corpo que os contamina. Vocês se contaminam com o que sai do coração. Primeiro lugar, nós precisamos reconhecer que o problema não é externo, o problema é interno. Jesus confronta a mentalidade religiosa da época. Jesus vira a lógica do homem, do religioso daquela época de ponta cabeça. Como eu falei para vocês, os fariseus, os religiosos, acreditavam que a contaminação vinha do alimento, de mãos impuras, ou do contato com coisas externas. Inclusive, quando a mulher do fluxo de sangue, a mulher que tinha essa situação de um fluxo de sangue, era uma mulher impura. Ela não podia encostar em ninguém. Judeus religiosos, até hoje, quando as suas esposas entram no seu ciclo menstrual, elas dormem em quarto separado. Até hoje. Mas Jesus deixa claro algo poderoso. E o que acontece com aquela mulher quando ela toca em Jesus? Jesus fica impuro? Não. Mas ele diz: alguém me tocou. E o que acontece com aquela mulher? Ela é purificada. Ela é curada. Jesus tinha o dom e a habilidade de virar o sistema de ponta cabeça. E Jesus deixa bem claro para mim e para você que nós precisamos tomar cuidado com aquilo que está dentro de nós.
Jesus deixa bem claro que a raiz de toda impureza está no coração. Jesus deixa bem claro que nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós permitimos crescer dentro de nós. Meu irmão, tome cuidado com aquilo que você deixa crescer dentro de você. Então, dentro dessa realidade e dentro dessa verdade, meu irmão, minha irmã, o problema não é ambiental, não é um problema de ambiente, não é onde você está, mas sim espiritual. É um problema que está dentro de você. Nós somos todos os dias, não sei você, mas nós somos todos os dias pressionados. Todos os dias somos esmagados. Todos os dias passamos por situações de... Passamos ou não passamos? Quem aqui tem dificuldade? Quase todo mundo. Então quem não tem vai orar por quem tem. Vamos fazer assim então? Sobe uns 4 aqui em cima, vai orar por mim. Sobe os 4, 5. E se a Fabiana vier junto, sobe os 15. Irmãos, todos os dias nós somos pressionados. É ou não é? Só que nós temos que ter muita visão, discernimento, do que nós temos permitido. E como nós temos justificado as nossas atitudes. Porque é algo que muitas vezes é muito comum. Quantas vezes justificamos nossas atitudes dizendo, em primeiro lugar, eu agi assim porque me provocaram. Eu sou pavio curto, viu? Não, meu irmão. Não foi porque te provocaram. É porque você deixou aquilo que está dentro de você sair para fora. Ou então, eu fiz isso porque eu estava com raiva. Eu fiz isso porque eu estou na TPM. Né, irmãs? Deixa a Eva comigo. Quem aqui vai ter uma reunião particular com Eva? As mulheres, porque os homens estão tudo em paz, né? O negócio de vocês é com Adão, né? Não, eu agi assim porque eu estava com raiva. Eu agi assim, Leandro, porque eu pequei porque a situação era difícil. Meus irmãos, prestem atenção. Jesus, ele nos chama a responsabilidade, porque ele não quer que nós vivamos apontando culpados. Ele nos convida a nós olharmos com honestidade para dentro de nós. Porque o que define o rumo das nossas vidas é aquilo que nós alimentamos dentro de nós. O que define o rumo da sua vida é aquilo que você tem alimentado dentro de você. E nós precisamos, meus irmãos, nos posicionar. Lá em 2 Samuel, capítulo... Deixa eu voltar aqui que... 2 Samuel, capítulo 12. Se você quiser abrir a sua Bíblia comigo, 2 Samuel, capítulo 12, verso 1 até o verso 7. Nós vamos ler a passagem em que Natã repreende Davi. Quando você abre, você vira uma página, talvez 2 na sua Bíblia, não sei qual o tamanho da sua Bíblia, você vai ver. Agora a página gruda. Mas ela não era para grudar agora, irmã. Você tinha que ficar solta. Pronto. No capítulo 11, você vai ver Davi e Batseba. O que acontece com Davi e Batseba, você vai ler aqui. Continuando a leitura, você vai ver Davi tramando a morte de Urias. Quem era Urias? E depois, nós esbarramos no capítulo 12, Natã, o profeta Natã, falando com Davi. E aí, ele diz o seguinte: então o Senhor enviou o profeta Natã a Davi. Ele foi até o rei e lhe disse: havia 2 homens em certa idade. Um era rico e o outro pobre. O rico era dono de muitas ovelhas e muito gado. O pobre não tinha nada, exceto uma cordeirinha que ele havia comprado. Ele criou a cordeirinha, e ela cresceu com os filhos dele. Comia de seu prato, bebia de seu copo, e até dormia em seus braços. Ela era como sua filha. Certo dia,
Um visitante chegou à casa do rico. Em vez de matar um dos animais de seu próprio rebanho, o rico tomou a cordeirinha do pobre, a matou e a preparou para o seu visitante. Verso 5. Olha a reação de Davi. Davi ficou furioso com esse homem rico e jurou: tão certo como vive o Senhor, o homem que faz uma coisa dessas, ele merece morrer. Deve restituir 4 ovelhas ao pobre por ter roubado a cordeirinha e não ter mostrado compaixão. Verso 7. Então Natã disse a Davi: Davi, você é esse homem. Que voadora no peito Davi toma agora. Você é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi o rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Vamos continuar a leitura mais um pouquinho? Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor e os reinos de Israel e Judá. E se isso não bastasse, teria-lhe dado muito mais. Porque então você desprezou a palavra do Senhor e fez algo tão horrível? Você assassinou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e roubou a esposa dele. Presta atenção. Deus mostra para Davi uma situação. Deus mostra para Davi uma situação escandalosa. O que Davi faz? Davi estava saindo dessa situação que Deus confronta ele. Tinha se deitado com Batseba. Tinha matado o marido dela. Ele estava saindo dessa situação. E Davi olha, quando o profeta Natã mostra para ele uma situação, ele fala: olha só, tem que matar esse homem, olha só, tem que restituir, tem que fazer isso. E Deus fala: Davi, esse homem é você. Davi, esse homem é você. O problema de Davi não era o palácio. O problema de Davi não era a pressão do reinado. O problema do Davi não era a rotina. O problema de Davi não foi o momento em que ele viu Batseba tomando banho. As circunstâncias só foram o palco para que se manifestasse aquilo que estava no coração de Davi: cobiça, falta de domínio próprio, orgulho, auto-engano. As situações que nós vivemos só são o palco para se manifestar aquilo que está dentro de nós. Só se manifesta. Presta atenção, meu irmão. Ouça o que eu vou lhe falar. Você não vai vencer o pecado apenas tratando comportamentos externos. Preste muita atenção nisso. Você precisa deixar que Deus trate o seu coração. Você precisa deixar que Jesus trate o seu coração. E Jesus, Ele não apenas diz onde está o problema, presta atenção. Ele também revela o que existe dentro de nós. E aí, Marcos 7, 21, 22, Jesus diz: pois de dentro do coração da pessoa vem maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultérios, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnias, orgulho e insensatez. Jesus nos apresenta agora uma lista muito séria. Olha só. Ele nos apresenta uma lista muito séria. Maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultérios, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnia, orgulho e insensatez. E algo que isso nos mostra e nos chama é a nós identificarmos o quê? O que está saindo do nosso coração? O que está saindo do seu coração?
Jesus não está falando apenas de prática, mas Ele está falando daquilo que sai de dentro de você. Presta atenção, o coração não regenerado, ele não é neutro. Porque você pode ter sido transformado em muitas áreas da sua vida. Mas existem ainda áreas escuras no seu coração que precisam ser tratadas à luz da palavra, pelo poder do Espírito Santo e pela ação do novo nascimento. Existem áreas escuras dentro de nós que precisam ser tratadas. E muitas vezes o que nós fazemos? Nós tratamos pecados ou situações como escorregão. Foi sem querer. Ah, não, foi sem querer. Eu pequei sem querer. Uma vez eu ouvi uma história, pessoa justificando que se deitou com outra porque foi sem querer. Eu falei, miséria, vai. Foi sem querer, meu irmão. Eu sou o Peter Pan. Sem querer, querendo, né, Oséias? Foi só um escorregão, não, irmão. Só veio para fora aquilo que está dentro de você. E vem para fora aquilo que você alimenta. Dentro de você tem uma capivara faminta. E você está alimentando ela. Deixa essa capivara morrer de fome. Outro. Esse irmão aqui, ó, vou contar para vocês um segredo. Acampamento de casais, que ano foi? Ele estava indo com a sua esposa no Ádia para o acampamento de casais. O que ele faz? Atropela uma capivara, irmãos. Ele matou. Retrasado. Ele matou uma capivara. Ela morreu ou saiu correndo ainda? Morreu. O carro também foi embora, né? Ela fez escândalo. Tá vendo? Tem uma capivara faminta escandalosa dentro de você. Você lembra do olhar da capivara? Falando em olhar, uma vez eu estava vindo com o pastor Fernando de Londrina. Nós fomos pregar em Londrina. E a gente fez um bate-volta. A gente foi até Londrina, nós pregamos lá, foi um encontrão de jovens, e nós estávamos voltando, e eu estava trazendo o carro. E eu lembro até hoje, estava dirigindo. Não era eu, era ele. Porque a gente vai revezando a direção, né? Então era a vez dele, estava dirigindo e conversando. De repente, nós olhamos para frente assim, a gente só vê dois olhinhos assim, ó. Era um coelho. Só olhou para o lado, só deu tempo de olhar e prum. Eu não sei o que aconteceu com aquele coelho. Mas só vê um olhinho. Tem dois olhinhos olhando dentro de você para você, esperando você alimentar. Você precisa identificar o que está saindo do seu coração. Sabe, meus irmãos, nós precisamos fazer uma autoanálise. Nós precisamos fazer uma autoanálise com sinceridade. Você precisa ter isso muito claro para você. Primeira coisa, você precisa ter claro o que tem saído de você. O que tem saído de você. Segundo, as suas palavras, elas edificam ou ferem? Tem gente que tem o prazer de ferir outras com palavras. É ou não é assim? Agora, as suas palavras, elas edificam ou elas ferem? Os seus pensamentos, eles são pensamentos puros ou contaminados? As suas atitudes, o que elas refletem? As suas atitudes refletem Cristo ou refletem o seu ego? Sabe, meus irmãos, muitas vezes, se do seu interior só sai crítica, amargura, inveja, impureza, eu quero dizer algo a você. Você está sendo o seu pior inimigo. Você está sendo o seu pior inimigo. Nós não podemos brincar com isso. Se você pegar um copo de água, aqui não vai ter como, mas você pegar um copo, sabe um copo descartável? E você encher ele, e você amassar ele, o que vai acontecer com a água que está dentro? Ela vai sair. Se a água que sair for limpa, quer dizer que tinha dentro do copo o quê? E se sair água suja? Significa que ali tinha água suja. Presta atenção. As pressões da vida só revelam o que está dentro de nós. As pressões da vida.
não é o seu marido, não é a sua esposa, não são os seus filhos, não são, porque é o meu parceiro, o meu par aqui de trabalho. Não é isso. Mas sabe o que é? É aquilo que está dentro de você. Aquilo que está dentro de você. Sabe, meus irmãos, se o problema está no coração, e o coração produz isso, então qual é a solução? Verso 23. Jesus diz, o seguinte: todas essas coisas desprezíveis vêm de dentro, são elas que contaminam. Jesus deixa claro que o coração do homem é a fonte de toda impureza, que o coração do homem tem tornado você o seu pior inimigo. As suas atitudes têm colocado para fora aquilo que existe de pior dentro de você. Mas eu tenho uma boa notícia para você nessa manhã. Ezequiel capítulo 36, verso 26. Diz o seguinte: eu lhes darei um novo coração, e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Presta atenção. A religião não resolve. Preste atenção. Regras não resolvem nada. Preste atenção. A transformação real e autêntica precisa ser interna, dentro de nós. Porque somente Jesus Cristo pode purificar o nosso coração. Você não precisa ajustar comportamento. Você precisa ajustar isso. Não, você não precisa ajustar comportamento. Você não precisa tentar parecer limpo e bonzinho diante dos outros. Porque aqui dentro você é um anjo, mas e lá fora? É a história que eu já contei 500 vezes aqui. O pastor Ludovico contava isso. A mulher chega na igreja com a mudança. O pastor fala: o que é isso, irmã? Está doida? Não, pastor. É que meu marido aqui dentro é um anjo, em casa ele é um demônio, então eu vou orar aqui. Não é a máscara, presta atenção, Deus não tem compromisso com as máscaras que nós usamos. Não são as máscaras que nós usamos. Sabe parede com infiltração? Quem aqui tem uma parede com infiltração na casa, levanta a mão bem alto. Eu tenho uma igreja com uma parede com infiltração, irmão. Tem infiltração lá? Se você vai lá, remove lá a parte úmida e passa uma tintinha em cima, o que vai acontecer? Vai continuar, vai piorar até o cheiro. Mas é aquele cheiro de tinta tentando secar com uma olhada e fica aquela coisa gosmenta. As baratas passando em cima. Tem muita gente aqui com a parede com infiltração só passando tinta. Tentando disfarçar aquilo que precisa ser mudado. Culpando pessoas, sistemas, aonde na realidade precisa assumir a sua responsabilidade diante do que tem acontecido com você, através de você e ao seu redor. Nós precisamos assumir a nossa culpa. Será que você, diante dos seus conflitos familiares, você está transferindo a culpa? Não, ainda não. Eu sou grato, Senhor, pela esposa que você me deu, viu? Eu sou ruim às vezes. Mas ela me merece. Porque eu sou uma bênção na vida dela. Não sou? Você também é, tá? Se comporta, viu? O que Adão fez? O que Adão fez? Adão, o que você fez, Senhor? Eu não fiz nada.
Mas foi a mulher que o Senhor me deu. Eu estou de boa. Não, pastor, porque não dá, porque essa mulher, não dá, porque esse meu marido, por quê? É tanto porquê. Mas você já parou para olhar o que você precisa manifestar dentro da sua casa? Nós falamos na reunião de casais sexta-feira, quem não veio, perdeu. Sabe qual é o nosso grande problema? Sabe qual é o nosso grande problema? Nós julgamos intenções. Nós julgamos. Olha só, irmãos, que nível de espiritualidade que nós chegamos. Isso eu enxergo como um nível de espiritualidade muito profundo. Eu julgar as intenções dela. Nós julgamos a intenção das pessoas. Você, marido, julga as intenções da sua esposa. Você, esposa, julga. E aí é onde precisa existir perdão, não existe perdão, sabe por quê? Porque você fala, não, ela não merece. E você merece o quê, infeliz? Não, porque você tem que ver, você não tem que ver nada. Nós temos um compromisso gigantesco com perdão, porque nós fomos alcançados pelo maior. Meu irmão, nós estávamos condenados ao inferno. Presta atenção. O teu destino era se tornar um churrasco bem assado no quinto dos infernos. Misericórdia. Ainda bem que você foi alcançada pela misericórdia. Só que nós fomos alcançados com um perdão que nós não merecíamos. E sabe o que a gente faz? A gente julga a intenção. A gente julga a intenção. Não merece. Não, irmão. Merece. Mas se fizer de novo? O problema é de quem fez. Porque quem trata com o coração do homem chama-se Jesus Cristo. Nós precisamos ter isso muito claro para nós. A promessa do Evangelho é muito clara, irmão, irmã, meu amigo, minha amiga. É muito clara. Se você entregar o controle do seu coração a Cristo, Ele não vai só fazer uma reforma, mas Ele irá transformar as nossas vidas. As áreas mais obscuras do seu coração precisam ser colocadas diante do Senhor Jesus. Você não tem que se gloriar naquilo que você vai bem, mas você tem que se posicionar naquilo que você tropeça. Pastor, eu leio a Bíblia, que bom. Foi mais que obrigação. Eu oro. Parabéns. Que nem criança quando come tudo, né? Nossa, que bonito, você comeu tudo, vamos fazer festa aí. Não, irmão. Nós vamos ter um compromisso de posicionamento com as áreas mais escuras do nosso interior. Nos posicionar e colocar os pés de Jesus. Lembre-se, não é o diabo. Você precisa se posicionar. Nós às vezes estamos apoiados numa situação externa. Me recordo de Nicodemos. Nicodemos procurou Jesus. Quando foi que ele procurou Jesus? Meu amigo Geraldo, né? O Nicodemos de todos os anos. Vai ser Nicodemos esse ano de novo? Acho que sim. Ele é Nicodemos, Fabiana? Tá. Você foi promovido, tá? Você foi promovido. Fiquei sabendo agora que você foi promovido. Promovido, Nicodemos. Tem mais poder agora. Nicodemos procurou Jesus à noite. Por que Nicodemos procurou Jesus à noite? Porque, professor, porque ele é noturno, ele acorda tarde, ele tem uma vibe diferente de vida. Não. Porque os religiosos não poderiam ser vistos com Jesus. E Nicodemos queria falar com Jesus. Nicodemos queria ter uma audiência com Jesus. E o que ele fala? Procura ele à noite, para que ninguém visse. Ele era um líder influente, poderoso.
Era um homem que passou a sua vida inteira ajustando posicionamento. Era um homem que passou a sua vida inteira ajustando a sua vida de acordo com os preceitos de uma religião. É um homem que passou a sua vida inteira seguindo rituais certinho. Ou seja, a vida inteira ele tinha um vazamento na parede e só passava tinta. E Jesus enxerga isso em Nicodemos. E sem rodeios, Jesus diz para Nicodemos: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Irmãos, Jesus fala para Nicodemos: Nicodemos, é o seguinte, tem que apertar o reset. Tem que zerar. Tem que zerar. Irmão, você precisa zerar. Você precisa apertar o botãozinho do seu coração. Não se esconda mais atrás de justiça própria. Não se esconda mais atrás das suas virtudes. Você é uma pessoa virtuosa. Olha para quem está do seu lado. Essa pessoa é uma pessoa virtuosa. Tem muitas qualidades. Tem muitas qualidades. E se for corintiano, tem uma a mais ainda. Melhor ainda. Mas não falo de futebol hoje, tá? Encerrei o assunto aqui. Não quero falar disso. Não quero falar disso. Aliás, orem por mim. Eu estou com um mal-estar dentro de mim aqui. Irmãos, você é uma pessoa virtuosa. Só que nós precisamos ter olhos naquilo que nós precisamos ser transformados. O novo nascimento. Você nasce instantaneamente. Mas o processo, ele é dia após dia. Nós estamos passando por algo chamado santificação. É dia após dia, é dia após dia, é dia após dia, sendo e me tornando a imagem de Cristo, dia após dia, é hoje, é amanhã. Sabe o que vai acontecer? Presta atenção, a vida não vai facilitar para você não, vão vir pressões, e você vai ser pressionado justo naquilo que você trupicava. E aí, você vai fazer o quê? Como eu sempre falo aqui, amanhã é segunda-feira. A segunda-feira está no horizonte. O que você vai fazer? Nós precisamos ter isso muito claro. Para nós encerrarmos aqui, olhe para dentro antes de acusar fora. Todo louvor pode subir? Olhe para dentro de você. Irmãos, se você sair daqui hoje com a consciência de que você precisa olhar para dentro de você, entendendo que o maior perigo não é aquilo que te cerca, mas o que você carrega dentro de você. Se você sair daqui entendendo que você não precisa culpar pessoas, você não precisa culpar ambientes, mas sim olhando para você, falando: Senhor, o que eu estou alimentando dentro de mim para que isso aconteça? Queria dizer algo a você. Você está amadurecendo espiritualmente. Segundo, o seu coração. O coração, ele pode ser ruína, ou ele pode ser transformação. O mesmo lugar de onde procede a queda, é onde Deus começa a cura. Você entendeu isso? O mesmo lugar aonde começa a queda, é o lugar aonde Deus começa a cura. E o Senhor não trata o fruto, Ele trata a raiz. Sabe qual é o problema? A gente tem apresentado o fruto. Senhor, está aqui, ó, que eu fiz. Não, Senhor, o meu coração. O meu coração. Senhor, olha o meu coração, olha o que está nascendo dentro de mim. E terceiro e último lugar, assuma a responsabilidade e abre espaço para Deus agir. Talvez você esteja aqui e você tem sido o seu pior inimigo. Talvez você esteja aqui e essa palavra falou com você. Eu quero dizer algo. Hoje, abra espaço para o Senhor agir no seu coração em nome de Jesus.
O Senhor nos chama a uma sinceridade, irmãos, uma sinceridade espiritual. Nós precisamos parar de nos sabotar. E precisamos abrir os nossos corações para que o Senhor venha agir em nós. Feche seus olhos no seu lugar, por favor.